E aí galera, tudo bom? Professor Eric Soares aqui para falar de redação com você. Hoje nós vamos ver expectativas da introdução, beleza? O que te espera, o que te aguarda, o que você precisa fazer para construir uma boa introdução no seu texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá galera, iniciando agora com tudo o que você precisa saber para isso. Se você tem alguma dificuldade na escrita, ela vai acabar neste momento. Veja bem, uma das principais dúvidas entre os alunos é como começar uma redação, como iniciar. E é importante você saber que a existência de um projeto de texto é determinante para que você tenha sucesso nele. Então o que nós vamos começar a fazer hoje é justamente projetar esse início textual, certo? Projetar o que te espera, o que você precisa fazer para fazer uma introdução de forma segura, racional e principalmente produtiva, aquela que vai te garantir uma pontuação adequada para os seus objetivos, beleza? Então vamos lá, galera, vem comigo. Antes de você começar a escrever, é importante você fazer um mapa mental. O que você precisa saber para planejar esse texto? Primeira coisa, no momento em que você abrir aquela prova, você não tem como, qualquer vestibular que você vai fazer, qualquer vestibular que tenha qualquer concurso que tenha essa redação, a primeira coisa é você ir direto para esse tema. É a curiosidade, que tema vai ser esse? E quando você se depara com aquela frase tema, vem aquele primeiro impacto. Sempre vai haver um impacto. Por mais fácil, por mais que você já tenha feito o tema, sempre virá aquele primeiro impacto. Então se prepare para ele. Como você vai agir diante da frase tema? Pense racionalmente, treine a sua reação. Logo depois, antes de fazer qualquer coisa, vá para os textos motivadores, eles vão te dar o direcionamento, vão esclarecer suas dúvidas sobre como planejar esse texto. Aí você volta para a frase comando, para a frase tema e vai tirar dela os pontos importantes da construção da sua tese, beleza? Isso daí parte do estudo do tema. Logo depois disso, veja bem, primeiro eu leio a frase, preparo-me para o impacto, volto para os textos motivadores, me relaciono com o direcionamento que ele vai me dar e aí sim vou racionalizar essa frase para que eu consiga planejar o meu texto. Pois bem, existe um gráfico do texto que é mais ou menos baseado naquele gráfico apresentado pela cartilha do estudante Enem, que é o que ele te cobra, apresentação do tema, tese, argumentos e propostas, beleza? O que vai acontecer? Veja bem, quando você fala de tema, tem uma coisa na cabeça, principalmente quando se trata de Enem, será uma questão social. Por que, professor? Todas as questões do Enem são assim. Você está submetido a uma situação problema diante da qual você precisa posicionar-se. Então você vai ter certeza que ali naquele momento terá um problema social, beleza? Logo depois, se isso, eu preciso evidenciar a ideia central do meu texto. E a ideia central do meu texto é o meu posicionamento diante dessa situação. Então eu preciso necessariamente problematizar essa questão, evidenciar que ali existe um problema social. O que eu faço? Coloco uma expressão que indica isso. Exemplo, o panorama preocupante de algo, beleza? Depois que eu coloco o panorama preocupante de algo, eu vou imaginar o seguinte: se eu tenho uma tese, que é a ideia central do meu texto, a função do meu texto é provar que essa tese é verdadeira. Portanto, o que eu preciso fazer? Eu preciso provar que esse problema existe, beleza? Para isso, pessoal, eu sugiro duas coisas. Para que você garanta a progressão textual, que é justamente o fato de você trazer informações novas em cada parágrafo, é interessante que no momento de planejar você já separe essa argumentação. Minha sugestão é, analise aspectos sociais, beleza? Aspectos sociais que vão trabalhar principalmente com questões históricas e aspectos atuais. E aí vai um bizu para vocês, uma sugestãozinha. Que sugestão é essa? Pense no papel do Estado nesse processo. Se eu tenho um problema social, significa que alguém tem o seu direito vilipendiado. E qual é a instituição responsável por garantir os seus direitos? O Estado. Beleza? Então, aí, nesse momento você já tem um direcionamento para o seu texto, um planejamento, um gráfico do seu texto. Beleza? Depois você vai pensar na proposta de intervenção, que é algo mais para frente. Mas é nesse momento que você vai basear a escrita da sua introdução que vai dar a formação ao esqueleto do seu texto, beleza? Partindo desse momento, o que eu sei agora? Já tenho tópicos frasais. Vale lembrar que esses tópicos frasais devem ser apresentados na introdução, porque na competência de número 3 do Enem, que trabalha seleção, organização, relação dos argumentos,
te cobram um projeto de texto. Então, esse projeto de texto deve aparecer onde? Na sua introdução, para que o corretor tenha a ideia exata que você planejou, que você racionalizou o seu texto. Isso aí vai te garantir a pontuação máxima na competência de número 3. Qual é a sugestão? Evidencie no primeiro parágrafo que você está tratando de um problema, com expressões como o panorama preocupante de algo. Para o segundo parágrafo, que será citado ainda na introdução, trabalhe também com aspectos sociais. E para o terceiro parágrafo, garantindo a progressão textual, você vai trabalhar com a precariedade do poder público, influenciando a continuidade desse problema. Beleza? Entendido aí o processo de pré-escrita, vamos agora imaginar um pouquinho sobre a questão de como planejar o repertório, como é que eu vou fundamentar essa ideia. E aí vai 3 sugestões para vocês, 3 exemplos. Veja bem, se no início eu vou basear a minha ideia em um repertório uma problemática social, eu preciso fundamentá-la em algo que trabalhe com a ideia de problema social. Um exemplo, você pode, por exemplo, pegar a literatura realista. Vale lembrar que o realismo é uma escola literária lá do século XIX, segunda metade do século XIX, que tinha como uma das principais características a crítica social. Então já vai aí uma sugestão para vocês. Se ela trabalha com críticas sociais e eu tenho um problema social, eu consigo perfeitamente fazer uma analogia metafórica sobre essa questão, certo? Trabalhando as críticas sociais ao problema que eu estou tratando dentro do tema atual, beleza? Logo depois, eu sabendo que eu tenho um segundo parágrafo que vai tratar de aspectos sociais, é interessante que eu trabalhe com estudos sobre aspectos sociais. Daí eu sugiro filosofia, sociologia, até mesmo história. Um exemplo é a tese da Tábula Rasa de John Locke. Já nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas basicamente ela diz que o homem é resultado das experiências que viveu. Então uma sociedade, se passa por experiências patológicas, ela vai refletir-se em uma situação problema, beleza? E depois, se eu trato de Estado, pergunte a você mesmo, onde está escrito que o Estado é responsável por garantir os direitos? Quando se trata de um tema no Brasil, você pode falar da Constituição Federal Brasileira de 1988. É lá o documento que vai normatizar todo o convívio social neste país. Professor, se for um tema que não trate de Brasil, você pode trazer a ineficácia do Estado brasileiro como um exemplo das consequências da ineficácia de um Estado diante de uma situação problema. Beleza? Então fiquem essas sugestões. Como é que eu posso colocar isso? Olha só como é que fica interessante, um pouquinho de cada teoria para aprofundar essa discussão. Supomos que eu esteja falando do realismo. Mostrar um pouquinho de conhecimento histórico sempre é positivo também. Ó. A Revolução Industrial, no século XIX, influenciou as transformações na produção literária da época. Deu-se início ao realismo, tendência marcada pela verossimilhança e duras críticas sociais. Eu vou pegar a questão das críticas sociais, e vou atrelá-las de maneira análoga para a discussão do problema atual, beleza? Em um segundo momento, quando eu preciso comprovar que o papel da sociedade dentro dessa discussão, eu posso, por exemplo, destacar John Locke. Como é que eu faço com ele, professor? Segundo John Locke, em sua tese da Tábula Rasa, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Com efeito, todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Olha só, se eu tenho experiências patológicas, isso vai refletir-se em problemas. E eu estou tratando justamente de um problema social, beleza? E se eu vou falar da Carta Magna, se eu vou falar da Constituição de 1988, a Carta Magna de 1988 assegura aos cidadãos uma série de direitos. Entre os mais importantes, aí vai outra dicasinha para vocês, ó. Você pode determinar alguns artigos, alguns direitos interessantes que são bem genéricos na Constituição Federal. Olha só a dica. Você pode destacar os direitos sociais, que está previsto no artigo 6º da Constituição Federal, direito à educação, ao lazer, à moradia, ao trabalho, à alimentação e uma série de outros direitos sociais, beleza? Artigo 6º. Se eu trabalho com os direitos individuais, eu estou tratando do artigo 5º. E entre outros direitos que são garantidos lá, como direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, eu tenho direito à isonomia. Então, todos são iguais diante da lei, segundo a Constituição, no seu artigo 5º, beleza?
E para fechar, eu tenho o artigo da dignidade da pessoa humana, um dos princípios da Constituição Federal Brasileira, previsto no artigo 1º dessa Constituição. Então o que eu tenho aí? Eu tenho uma série de direcionamentos para que eu monte essa minha linha de raciocínio dentro da minha expectativa dos parágrafos. Beleza, pessoal? Então, encerra por aqui esse seu planejamento e a gente volta com a expectativa de cada um dos parágrafos. Valeu, galera!